Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos confessar nossos pecados na presença de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós confessamos que pecamos muitas vezes em pensamentos, palavras, atos e omissões. E neste momento clamamos por misericórdia, pedimos perdão. Lava-nos, Pai, com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Levante a mão direita e diga: neste momento eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora,
mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados irmãos, amadas irmãs, Moisés destaca com palavras fortes a importância de viver a palavra de Deus. Nós somos um povo escolhido, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. O próprio Deus nos escolheu para que façamos diferença no planeta Terra e vivamos felizes na eternidade. E Moisés chama a nossa atenção para a importância da palavra, dizendo: ela vos tornará sábios. Ela fará de vós homens e mulheres inteligentes. A palavra de Deus, quando entra no nosso coração e quando é vivida, porque não adianta ouvir a palavra de Deus, não adianta conhecer a palavra de Deus e não vivê-la. Por isso que o apóstolo Tiago diz assim: sejais praticantes da palavra e não meros ouvintes. Quando praticamos a palavra de Deus, a sabedoria passa a fazer parte da nossa vida, passa a guiar os nossos passos. É impossível errar debaixo da orientação do Espírito Santo. É impossível não acertar o alvo se estivermos guiados pela santa palavra de Deus. Deus nos escolheu, como diz o apóstolo Tiago, para sermos as primícias aqui na terra. Que são primícias? São os primeiros frutos, aqueles mais viçosos, mais bonitos, mais valiosos.
Então Deus nos escolheu realmente para fazer diferença. E esse diferencial é possível na vida daquele ou daquela que vive a palavra de Deus. E Moisés ainda destaca a presença de Deus na nossa vida. Qual é o povo que tem um Deus tão perto, tão presente? Deus está ao nosso redor. Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. E quando o invocamos, Ele nos ouve. Então, qual é o povo que tem Deus tão perto, tão presente? É uma realidade marcante na nossa vida. A presença de Deus. O socorro constante de Deus nas nossas vidas. Assim é que os incrédulos ficarão surpresos com o que Deus fizer conosco, porque nós confiamos nele, nós vivemos a sua palavra, nós seguimos a sua orientação. Agora, Jesus no Evangelho, ele chama a atenção para um ponto. Muitas igrejas, ao invés de viverem a palavra de Deus, no lugar de seguirem as orientações do Senhor, vivem tradições. E a grande maioria dessas tradições, nascidas no coração dos homens. E Jesus diz assim, essas tradições, elas são como um fardo. Como um fardo. Pesam na vida das pessoas. Impedem as pessoas de viver no planeta, na bênção de Deus, na liberdade que Deus proporcionou. E é exatamente o que tem acontecido hoje, o que acontece hoje, como acontecia no passado. Existem igrejas que, por mera tradição, proíbem as mulheres de cortar o cabelo. O que tem a ver o cabelo com religião ou com salvação? Existem igrejas que proíbem as pessoas de comerem carne de porco. Há uma igreja aí que proíbe até de comer carne de vaca, de boi. E a palavra de Deus diz assim, o que Deus fez é puríssimo. Não torne impuro o que Deus criou. Então são tradições humanas, meramente humanas. Existem igrejas que tornam as pessoas verdadeiras escravas. As pessoas têm medo até de respirar. Existem pessoas que não bebem uma taça de vinho porque a igreja proíbe. Não tomam um copo de cerveja porque a igreja proíbe.
É claro que não estamos fazendo apologia ao álcool, mas a palavra de Deus não proíbe. A pessoa pode deixar de beber por mera liberalidade, ou então por ordens médicas, aí está certo. Mas a palavra de Deus não tem essa proibição. É uma tradição meramente humana. Então, tem algumas religiões onde as pessoas entram e elas se tornam estranhas. Esses dias eu estava conversando com o filho de um pastor lá em Martinho Campos e ele me disse: padre, eu vejo uma diferença muito grande nos fiéis da associação e nos fiéis da igreja do meu pai. Lá na igreja do meu pai, eles são esquisitos, medrosos. Um está sempre vigiando o outro. Tem medo de usar determinadas roupas. As mulheres não usam um perfume, um esmalte, um batom. São estranhas. Isso tudo por conta das tradições humanas, dos cabrestos, dos pesos que alguns líderes religiosos que não conhecem a palavra de Deus impõem sobre os seus fiéis. São tradições humanas. E Jesus diz assim: nada disso importa. O que importa é viver a palavra de Deus. Isso sim. O apóstolo Paulo diz assim: nada me é proibido, nem tudo é lícito, mas nada me é proibido, porque eu vivo na liberdade dos filhos de Deus. E é exatamente esse o sentido de você estar na igreja. Você não está aqui porque é perfeito. É ou não é? Se você fosse perfeito, já estaria lá no céu. Você não está na igreja porque é perfeito. Você está aqui porque está buscando a perfeição, procurando o caminho certo. E certamente tem muitos vícios, tem muitos defeitos. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não vou mudar você. Eu não vou proibir você de fumar, de mentir, de adulterar, de roubar, de caluniar, de fofocar, de murmurar. Nunca vou proibir você, porque eu não tenho condições de mudar ninguém. O ser humano não muda outro ser humano. Só um é capaz de mudar a sua vida: o Espírito Santo de Deus. E como é que ele muda? Através da palavra. O Espírito Santo vai lançando a palavra, vai derramando o ensinamento, e você vai recebendo. Você vai recebendo, como disse o apóstolo Tiago. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, que é capaz de salvar as vossas almas. Então é essa palavra que vai conscientizar você do erro. É a palavra de Deus que vai iluminar essa situação. E mais dia, menos dia, você melhora. É por isso que eu digo:
Não se afaste da igreja porque você tem caído nesse pecado. Não, venha. Você precisa da graça de Deus mais do que os outros. Deus está derramando. Mais dia, menos dia, você abandona esse caminho. Não deixe de frequentar a igreja só porque você fuma ou bebe. Não. O Espírito Santo, no momento certo, vai transformar você. A palavra de Deus, ela tem poder, como diz o apóstolo, para salvar a sua alma, para tirar você do lodo, do fundo do poço. A palavra de Deus tem poder para curar essa enfermidade, para libertar você dessa opressão, desse espírito maligno. Então nós somos um povo amado por Deus. Deus está ao nosso redor. E é Ele mesmo quem está lapidando você. Você é uma joia preciosa. Diga, eu sou uma joia preciosa. Eu tenho valor para Deus. Agora existem dois tipos de joias, de pedras preciosas. As que são lapidadas e as que ainda não foram lapidadas. As lapidadas são mais bonitas, são valiosas. Mas as não lapidadas, apesar de não serem tão lindas, podem vir a ser tão ou mais valiosas do que as lapidadas. Basta Deus lapidar um pouquinho. Compreendeu? Então olhe lá no seu coração, veja se você já está lapidada ou se você ainda é uma joia bruta. Isso não importa. O que importa é que você tem valor para Deus. Então receba a palavra. Deixe que ela seja implantada no seu coração. Se alimente dessa palavra. Procure vivê-la. Então, a sua vida passará por profundas transformações. Porque quando a pessoa não tem a palavra de Deus, ela vai ter exatamente o que Jesus falou. Jesus falou assim: lá de dentro do coração humano saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Então a pessoa que não tem Deus, não se alimenta da sua palavra, ela vai ter todos esses pecados. E isso realmente contamina o homem, transforma o homem em alguém que está sujeito a passar a eternidade no lago de fogo e de enxofre, no inferno, junto de Satanás. A palavra de Deus, pelo contrário, vai mudando o seu coração. Já não há lugar para coisas ruins. E como diz o apóstolo, ela salva a sua alma.